Olá, seja bem-vindo ao sexto GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E hoje eu conto novamente aqui com a presença de Gustavo Reis e Aline Fagundes. Olá pessoal, um prazer estar novamente aqui com vocês discutindo temas de tão grande relevância. E aí pessoal, estamos aqui de volta e é um prazer novamente. Pois é pessoal, e nesse sexto programa a gente vai fazer, como sempre, comentar aqui algumas notícias da área tributária agora do mês de junho de 2019, assim como também as normas tributárias que foram destaque nesse mês, e também vamos falar de decisões judiciais ou administrativas relevantes e que têm a ver aí com tributos de uma maneira geral. Por último, a gente vai dedicar um tempo aqui ao esclarecimento de dúvidas encaminhadas pelos nossos ouvintes, aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho lá no Foco Tributário. A gente tem incentivado a ouvir cada um dos nossos programas e encaminhar sua dúvida através dos vários meios que a gente tem, seja através das redes sociais, através do WhatsApp, por e-mail. A gente tem incentivado todos aqueles que ouvem o nosso programa a participar. E eu quero incentivar você também. Se você ainda não mandou a sua dúvida para cá, encaminhe. Talvez a gente não consiga responder a todos, mas vamos fazer um esforço para atender também à sua necessidade. Eu vou passar a bola agora para a Aline, que vai começar trazendo as notícias na seção GT News. Pois é, Alexandre, a primeira notícia diz respeito à pretensão do governo de simplificar o E-Social. Aconteceu agora em Brasília, nos dias 16 a 19 de junho, um encontro entre os representantes dos entes envolvidos do E-Social para que fossem definidas algumas mudanças que vão simplificar essa plataforma. Inclusive, Aline, quanto a esse tema, desde o início do ano a gente já tem ouvido alguns burburinhos aí de que o E-Social seria extinto. Inclusive, agora no dia 12 de junho, 4 dias antes aí dessa reunião, o economista Carlos Costa disse que o E-Social ia ser extinto e que existiria ali dentro do próprio Ministério da Economia uma divergência entre eles quanto a essa exclusão, essa extinção ou não. Mas a gente sabe que mais de 100 milhões de reais foram investidos nesse projeto para fins de combater fraudes e etc. E a gente sabia que dificilmente ele ia ser abolido. Então eu acho que essa reunião aí veio como uma medida intermediária. Não vamos extinguir o E-Social, mas vamos simplificar. E tem uma outra coisa que a gente precisa lembrar, que não vale a pena para o governo voltar agora, já que ele avançou, digamos aí, até metade do caminho ou mais, e simplesmente desistir desse projeto, não só pelo recurso que foi investido, mas a gente vai lembrar o seguinte: o E-Social vai permitir a convergência de informações. Então, informações redundantes que vão, por exemplo, na GFIP e na DIF, já não precisarão ser prestadas nessas duas obrigações acessórias. Basta ir no E-Social. Agora, que realmente o E-Social envolvia uma quantidade de informações e de campos muito grande, e muitos deles desnecessários, eu concordo. E o que o governo fez aí como resultado dessa reunião preliminar foi decidir pela simplificação de alguns eventos. Por exemplo, dos 38 eventos obrigatórios do E-Social, pelo menos 10 serão excluídos em definitivo. Muitos dos quase 2.000 campos que são exigidos lá nos layouts também serão excluídos, porque às vezes são campos que trazem informações ali desnecessárias para a análise do aspecto tributário. Por exemplo, tem lá no campo de admissão algumas informações como, por exemplo, o número da carteira nacional de habilitação do funcionário. Qual é o sentido de uma obrigação com objetivo ali de caráter tributário, previdenciário e trabalhista envolver uma informação específica como essa? A gente pode até dizer que isso teria relevância se a gente estivesse falando aí de uma classe específica, como a dos caminhoneiros, dos motoristas profissionais, mas é uma coisa que não faz muito sentido. No cadastro empresarial e de estabelecimentos, por exemplo, vão ser excluídas as informações de razão social, indicativos de cumprimento de cotas de aprendizagem, de portador de necessidades especiais e outros mais específicos que dizem respeito até à modalidade de registro de ponto que a empresa adota. Foi definida também a prorrogação por mais de 6 meses para início da obrigatoriedade do envio dos eventos periódicos para as empresas do Grupo 3. E esse aqui eu considero que foi
o item mais importante para a gente, porque a gente já vem destacando desde o primeiro GTcast que o E-Social ia começar a ser apresentado periodicamente, ou seja, mensalmente, pelas empresas do Simples Nacional e pelas entidades sem fins lucrativos e, mais recentemente, pelas empresas que faturaram até 4.800.000 no ano passado. E isso estava previsto para começar agora em julho, e isso foi adiado por pelo menos mais 6 meses. Então essa aqui eu considero que foi a principal alteração que a gente tem que destacar para os nossos ouvintes. Para vocês terem uma noção da complexidade das informações, eu vi que desses 2.000 campos, né, que eles dizem que talvez precisassem ser preenchidos, a gente sabe que nem sempre os 2.000 seriam preenchidos, mas existiam operações que faria com que o contratante precisasse preencher pelo menos 1.800 campos. Então, veja a dificuldade. E muitos campos, inclusive repetidos, né, que em eventos podem ser aproveitados. Então, eles querem dar essa enxugada para evitar esse tipo de trabalho. Concordo, Gustavo. Inclusive, Alexandre, a publicação do novo calendário deve ocorrer nos próximos dias, já que após o dia 28 de junho passa a vigorar a nova composição do Comitê Gestor do E-Social, conforme a portaria número 300, publicada em 14 de junho de 2019. É isso mesmo, Aline. Essa portaria ela teve como objetivo dar uma regulamentada novamente aí na composição dos órgãos envolvidos nesse projeto, já que a gente teve a reforma ministerial e aprovada recentemente pelo Congresso, e a gente antes tinha o quê? O Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, todos envolvidos no projeto. Agora não, na nova composição, o Ministério do Trabalho virou uma secretaria dentro do Ministério da Economia. O Ministério da Previdência também integra a mesma secretaria, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então a gente teve uma mudança aí até na nomenclatura também dos órgãos envolvidos, e isso levou o governo a editar essa portaria que ao mesmo tempo estabelece aí novas diretrizes para esse comitê gestor do E-Social. Agora, olha o que é que eu imagino, Alexandre. A gente tinha uma previsão de que em 2020 essas obrigações iam começar para as entidades da administração pública, que até agora estão sem cronograma. Com essa mudança e essa prorrogação desse prazo, por exemplo, para o Grupo 3, os eventos periódicos vão para janeiro de 2020, com essa prorrogação. E os eventos lá de segurança e saúde do trabalho vão só para janeiro de 2021. O que é que eu estou imaginando? Que a nossa previsão de que no início de 2020 iriam começar essas obrigações para a administração pública, eu estou achando que elas vão ser prorrogadas também e talvez só para 2021. Exato, existe a possibilidade de esse grupo 4, que integra aí as entidades da administração pública, órgãos, autarquias e fundações, ficar para o decorrer do ano que vem, quem sabe lá no segundo semestre do ano que vem, ou para 2021. Eu não descarto, Gustavo, a possibilidade de eles ficarem para o segundo semestre do ano que vem, porque, de certa maneira, por ser o quarto grupo, todos os outros já estarão envolvidos, assim como o grupo 1 e o grupo 2. Eles não foram afetados por essas alterações, a não ser no que diz respeito ao adiamento dos eventos de segurança e saúde do trabalho. Mas, como o grupo 1 e o grupo 2 já estão mandando evento periódico há um bom tempo, a gente pode dizer que quando o grupo 3 também entrar em janeiro do ano que vem, ao que tudo indica, o grupo 4 vai ser o único que vai ficar de fora. E para a Receita Federal é muito importante que todos estejam dentro. Por quê? Porque só a partir daí ela vai poder extinguir em definitivo a DIF, por exemplo. A Secretaria de Trabalho vai poder abrir mão em definitivo de RAIS, de CAGED. A DIF vai poder ser... a GFIP vai poder ser extinta em definitivo. Então, entendo que não pode haver também um distanciamento muito grande para a inclusão desse grupo 4. E um outro detalhe aqui, que eu queria até levantar essa bola, com essa prorrogação, a DCTF-Web, apesar da mudança não falar expressamente, prorroga também um prazo para início de envio dessa obrigação, não é? Sim. Na nossa opinião aí, só faz sentido exigir DCTF-Web realmente após alguns meses do início da transmissão dos eventos periódicos. O intervalo que hoje a instrução 1787 lá prevê da Receita Federal é o intervalo de
3 meses, né? Então, quem ia começar a mandar evento periódico agora em julho, ia começar a transmitir DCTF Web em outubro. É isso mesmo? Isso. Eu acho que sim. Em outubro. E aí a gente vai ter um adiamento disso provavelmente para abril do ano que vem. Porque não é no terceiro mês seguinte, é no terceiro mês subsequente ao do envio do primeiro evento periódico. Acaba que fica praticamente 4 meses, né? Quem começa evento periódico em janeiro, começa a DCTF Web em abril. E acredito que o governo deve manter essa distância. A nossa segunda notícia também é sobre o E-Social, mas agora sobre a alteração no prazo do envio dos eventos. No dia 4 de junho, o Comitê Gestor do E-Social definiu que, durante o período de implantação do E-Social, o prazo de envio dos eventos que venciam no dia 7 do mês seguinte ao da competência informada, incluindo o fechamento da folha, passará para o dia 15 de cada mês. Essa alteração já valeu para os eventos relativos na competência de maio, que venceram agora em junho. Exatamente, uma reclamação aí de muitos contribuintes. Como a gente já tem grupo 1 e grupo 2, então a gente tem um grande número de empresas já transmitindo esses eventos periódicos e algumas passando por apertos muito grandes. Porque imagina, uma grande empresa ou uma entidade que já tivesse aí obrigada ao E-Social, ela contratando um autônomo, por exemplo, esse autônomo concluindo a sua prestação de serviço no final de maio, aquele evento relativo à contratação do autônomo tinha que ser incluído no E-Social para ser transmitido até o dia 7 de junho. E assim sucessivamente. Agora vamos imaginar se no início do mês seguinte a gente tem um feriado, como por exemplo Semana Santa ou futuramente aí, a partir do ano que vem Carnaval. A gente tem que considerar que o prazo antecipava. Então, às vezes, o autônomo terminava a prestação de serviço ali no dia 30 ou 31 de determinado mês e até o dia 5 do mês seguinte aquela informação já tinha que estar no E-Social do tomador do serviço. Então, achei bastante salutar, bastante sensato da parte do governo alinhar esse prazo com o prazo da EFD-REINF e também da DCTF Web. Agora a gente só precisa ressaltar que, embora o prazo de envio dos eventos para o E-Social tenha sido ampliado, os prazos legais de recolhimento de tributos e FGTS permanecem os mesmos. E os prazos para os empregadores domésticos também não mudam. É bem lembrado, porque empregador doméstico, na verdade, foi o primeiro perfil de contribuinte obrigado ao E-Social, mas nada no que diz respeito aos prazos para esse perfil teve alteração. Também tem aqueles que não são dos eventos não periódicos e tem um prazo específico, eles continuam o mesmo também. Exatamente, a mudança foi especificamente para evento periódico. A terceira notícia é sobre um tema que é bem batido aqui no GTcast, mas que talvez a gente não tenha grandes novidades para o próximo semestre. Isso porque o STF não incluiu o caso sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS na pauta tributária do segundo semestre. O STF poderá analisar, no segundo semestre de 2019, processos de interesse tributário, mas a pauta não inclui casos polêmicos, como os embargos de declaração referentes à decisão que determinou a exclusão do ICMS do cálculo do PIS e da COFINS. A novela continua, né, Aline? Porque a gente vem falando aqui em todo o GTcast acerca dessa tese. Sem dúvida nenhuma, é a tese tributária do momento, porque vai ter uma repercussão sobre muita gente. Alguém pode dizer assim, mas eu não recolho ICMS porque eu sou prestador de serviço, eu pago a ISS, mas aí vem aquela figura que a gente está chamando de teses filhotes, né, e que vão se aplicar aí a vários outros tributos também, calculados sobre o faturamento, a receita bruta. E aqui eu quero dar destaque para um aspecto, uma notícia que nesses últimos dias gerou um alerta, até um alerta que foi repercutido aí por alguns canais da área tributária. É que a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos autos desses embargos de declaração, dizendo que era sensato o STF modular os efeitos dessa decisão, considerando que a jurisprudência antiga já tinha analisado isso e não houve alteração, etc. e tal, seria sensato que esses efeitos se aplicassem apenas daqui para frente. Aí eu quero fazer aqui algumas observações, Gustavo, porque nem todos os ouvintes são da área jurídica. Alguns colegas são da área jurídica, outros da área contábil. E aí é bom que todos saibam que a Procuradoria da República, nesses casos, ela não se manifesta defendendo o interesse nem do contribuinte,
nem da União. Ela se manifesta ali como se fala no latim, na figura de custos legis, ou seja, ela dá a opinião ali como se estivesse fiscalizando a aplicação da lei, a observância da lei na decisão judicial. Então, o STF não é obrigado a acatar a opinião da PGR, mas a opinião da PGR pode ter um peso. E isso sinaliza o quê? Que as empresas que ainda não ajuizaram a ação, visando garantir esse direito, elas correm o risco de, esperando o trânsito em julgado, elas só terem um direito dali para frente, não terem direito de recuperar aquilo que foi pago a maior nos últimos 5 anos. Exatamente, Alexandre. Inclusive, no último GTcast, a gente reforçou essa necessidade de que esses contribuintes ingressem com ação para garantir esse direito, porque a gente já viu que em algumas situações o STF modulou os efeitos da decisão e só quem ingressou com ação teve direito a recuperar esses valores até a data do trânsito em julgado da decisão do STF. Inclusive, nós temos aí, essa semana saiu mais uma decisão lá em São Paulo e temos diversas outras em que os juízes têm dado sentenças favoráveis ao contribuinte. Então, você que está nos ouvindo aí e está nessa situação, corra atrás, porque a gente crê que, já que o STF não vai julgar mais essa pauta nesse segundo semestre de 2019, mas julgando em 2020, quanto antes você entrar, maior aí vai ser o lapso temporal que você vai ter para reaver esses valores. E tem um outro aspecto aqui que diz respeito não mais ao STF julgar ou não julgar esses embargos, mas que é em relação à repercussão da decisão que o STF já proferiu. A gente tem uma confusão aqui também instalada, que já foi objeto de comentário nos programas anteriores, acerca de qual é o ICMS a ser excluído, se é aquele destacado na nota fiscal ou se é o ICMS líquido que a empresa tem a recolher ao final do período de apuração. E aí o STJ está para decidir algo em relação a isso, não é, Gustavo? Exatamente. Está uma pressão muito grande aí da PGFN, porque já há diversos casos no STJ e estão cobrando que o STJ julgue essa polêmica em caráter aí de recurso repetitivo. O STJ disse que vai analisar, então estamos aí nessa expectativa. Pois é, e aí a gente vai ter alguns anacronismos aí do ponto de vista jurídico, porque pode ser que a decisão do STJ, baseada numa decisão ainda não definitiva do STF, venha esclarecer algo que, em tese, o STF poderia ter deixado claro quando da publicação lá do acórdão em relação a essa decisão. Então é uma polêmica muito grande, mas você que está acompanhando aqui os nossos programas mensalmente vai estar informado a respeito de qualquer fato novo e que seja relevante para você ou para seus clientes. Vamos agora para a nossa próxima sessão, Agora é Lei. Então, a nossa primeira norma tem a ver com o assunto que a gente acabou de debater aqui. Isso porque a Receita Federal do Brasil, na solução de consulta COSIT número 177 de 31 de maio de 2019, se manifestou mais uma vez a respeito da possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Dessa vez, ela esclareceu 2 pontos. 1. Alcança somente as hipóteses nas quais o faturamento ou receita bruta faz parte da base de cálculo da COFINS e não é autorizada nas hipóteses em que a pessoa jurídica optante por regime especial, que apura o valor devido do PIS e da COFINS, aplicando alíquotas específicas. E essa interpretação da Receita Federal me parece muito sensata. Inclusive, ela trata da hipótese prevista lá na Lei 9.718, no artigo 5º, que prevê a incidência de PIS e COFINS sobre a venda de álcool, inclusive para fins carburantes. E lá tem as alíquotas específicas para esse tipo de receita, a receita oriunda desse tipo de comercialização, mas o parágrafo 4º dá a faculdade do contribuinte ele optar por um regime especial e ele recolher um valor fixo por metro cúbico de álcool comercializado. Então, na minha opinião, concordando com o que a Receita fala, realmente não faz sentido se a empresa paga um valor em reais definido lá na lei, em função da quantidade e não do valor do faturamento, mas da quantidade de mercadoria por metro cúbico ali de álcool comercializado, não faz sentido que da base de cálculo se exclui ICMS, não tem o que se excluir aí do faturamento da receita bruta
já que o PIS e COFINS não leva em conta, nessa hipótese, a receita bruta. A segunda norma é a Solução de Consulta COSIT número 186, de 3 de junho de 2019. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil manifestou o entendimento de que a pessoa jurídica que concede o estágio é a fonte pagadora e é ela responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre renda retido na fonte e pelo cumprimento de eventuais obrigações acessórias, como preenchimento e transmissão da DIF. Esse caso aí é interessante porque um cliente nos questionou acerca disso recentemente, não foi, Gustavo? Após a gente finalizar uma turma, se eu não me engano, em Natal, no Rio Grande do Norte, do curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, e coincidentemente, semanas depois, chega a solução de consulta confirmando a interpretação que a gente deu. Exatamente, Alexandre. Nesse curso que eles participaram, eles são considerados aí uma agência de integração, né, que são essas empresas aí que concedem estagiários, e eles nos fizeram essa pergunta: quando eles concedem um estagiário para um escritório de contabilidade ou algum órgão público federal, estadual, seja quem for lá o tomador que precise, quando essa empresa faz o pagamento do estágio, quem é responsável pela retenção do imposto de renda? Eles, quando recebem aquele valor e vão repassar para o estagiário, ou a empresa no momento que vai pagar para eles? E na época a gente já tinha essa interpretação, apesar da legislação não contemplar especificamente esse assunto, a gente já dava nossa opinião baseada em outros elementos de que a fonte pagadora que recebeu o estagiário ali, ela já deveria fazer a retenção no momento do pagamento a essas agências de integração. E a Receita Federal, como você disse, uma semana depois veio com essa mesma manifestação, esse mesmo entendimento, e nós, inclusive, mandamos para o nosso cliente reforçando aquilo que a gente já havia passado para ele no curso. Então, esse escritório de contabilidade, por exemplo, que tem aquele estagiário que foi concedido através de uma agência de integração, quando ele vai pagar o valor para essa agência, ele já tem que fazer a retenção do imposto de renda, caso seja hipótese ali, né, que alcance o valor lá da tabela progressiva, e, inclusive, prestar essas informações na sua DIRF. Exato. Lembrando que não é todo contrato com agente de integração que prevê que a bolsa vai ser paga pelo agente de integração ao estagiário. Às vezes, o próprio concedente do estágio paga diretamente ao estagiário. Mas nas hipóteses em que isso ocorre, e no perfil aí de grandes empresas, de entidades públicas, ocorre isso com muita frequência. É como se o órgão público ou a grande empresa não quisesse ter a dor de cabeça de ficar pagando na conta de vários estagiários. Então, ela paga tudo para o agente de integração, o agente de integração repassa na conta de cada estagiário, e se for hipótese de retenção de imposto de renda, como o Gustavo bem lembrou aqui, depende do valor da bolsa, aí a gente vai considerar que a fonte pagadora é o concedente do estágio e não o agente de integração. E aí eu lembro, Gustavo, que recentemente a gente postou um comentário lá no Foco Tributário sobre uma situação parecida com essa, né? Que a gente até usou como uma referência e por analogia a gente disse, olha, a Receita provavelmente vai interpretar da mesma forma. Exatamente, salvo engano foi aquele sobre o pagamento de aluguel à pessoa física através de imobiliária. Inclusive era o que já estava na lei e que a Receita já se manifestava dizendo que esse pagamento ele já tem que sofrer ali as devidas retenções no repasse para a imobiliária, já considerando como se estivesse pagando para a pessoa física. E era essa a situação que eu disse que a gente aplicava por analogia a esse serviço de estágio, que hoje a gente não precisa mais aplicar por analogia, porque a própria Receita já se manifestou especificamente sobre esse caso. Exatamente. E esse caso do aluguel, que é a referência que a gente já tinha aí de mais tempo, é curioso porque, assim como nesse caso do estágio, o pagamento é feito por uma pessoa jurídica a uma pessoa jurídica, que é a imobiliária, mas o cálculo e o desconto do imposto de renda é com base na tabela progressiva aplicável à pessoa física, se aquele imóvel pertence a uma pessoa física. Então, bem curioso esse caso aí, prova, mais uma vez, a importância da gente entender conceitualmente o que é o contrato de agenciamento ou de intermediação. E, por coincidência, a gente também publicou no Foco Tributário há poucos dias um comentário fazendo essa distinção entre agenciamento e subcontratação. Algo que conceitualmente se encaixa muito bem nessa situação aqui que a gente está discutindo.
A próxima norma é também uma manifestação da Receita Federal do Brasil, através da Solução de Consulta COSIT número 180, de 31 de maio de 2019, onde a Receita entendeu que os serviços de produção audiovisual, design gráfico, videografismos, produção de áudio, vídeos institucionais e educacionais que envolvam também a contratação de mão de obra para operação de áudio e vídeo, com os equipamentos e materiais da contratada, serão considerados serviços contratados mediante empreitada e, por isso, não se sujeitam à retenção das contribuições previdenciárias. E aí, Gustavo, você poderia explicar melhor para a gente esse entendimento da Receita Federal? Olha, Aline, essa solução de consulta, ela tem o seu lado interessante, mas me parece que o foco dela não é necessariamente na retenção, porque a empresa é optante do Simples e me parece que o questionamento dela seria mais quanto à viabilidade dela permanecer nesse regime de tributação do que necessariamente quanto ao enquadramento em um dos artigos lá da IN 971, né, o artigo 117 ou 118. Isso porque as empresas do Simples Nacional, via de regra, não podem executar atividades mediante cessão de mão de obra. E aí, nesses serviços de produção audiovisual, design gráfico que ela executa, vai ter também mão de obra envolvida. E a pergunta dela para a Receita, pelo que eu entendi, foi: essa mão de obra envolvida caracterizaria ou não a cessão de mão de obra? E aí, o que foi que a Receita disse? Que, diante da dificuldade que a gente já sabe de configurar essa cessão de mão de obra através lá da subordinação, que foi o novo conceito que ela trouxe, é muito difícil. Pelo que foi relatado na consulta, a Receita entendeu que aquilo não era cessão de mão de obra e sim empreitada. Então a empresa, via de regra, pelos elementos que foram postos ali, poderia permanecer como optante do Simples e não haveria retenção do INSS. Mas a situação poderia ser diferente caso houvesse uma autuação e a Receita analisasse, no caso concreto, outros elementos ali que talvez não foram expostos na consulta. E eu quero aproveitar para fazer uma propaganda para você que está ouvindo o nosso programa. Em breve a gente vai lançar o 3º workshop sobre retenção de INSS dos optantes do Simples Nacional e a gente vai tratar muito dessa discussão. Até que ponto o optante do Simples Nacional ele pode permanecer no Simples se ele prestar um serviço mediante cessão de mão de obra. E se o serviço for mediante empreitada? Isso tudo vai ser objeto aí de uma aula específica que a gente vai fazer nesse evento que é 100% online e é totalmente gratuito. Então, se você está acompanhando o nosso trabalho aqui no Foco Tributário e de repente ainda não fez sua inscrição na nossa lista de transmissão, entra lá, coloca o seu nome e seu e-mail que você vai receber informações em primeira mão assim que a gente tiver definido a data do evento. Exatamente, e só complementando isso que Alexandre falou, não deixem de ver esse workshop, até porque se a gente fosse parar para conversar sobre esse assunto aqui e esgotar essa problemática, a gente ia passar o podcast todo conversando só sobre o optante do Simples Nacional e a cessão de mão de obra. Aspectos como o que fazer caso você contrate um optante do Simples Nacional indevidamente enquadrado nesse regime? Existe responsabilidade tributária, administrativa? Como proceder nessas situações? Então, assim, são temas de relevância muito alta do cotidiano da maioria de vocês e que vocês não podem perder. Joia, Gustavo. A nossa última norma de hoje é a Resolução CGSN número 145, de 11 de junho de 2019. Essa resolução foi publicada no último dia 14 de junho e ela promoveu alterações no regulamento do Simples Nacional, ou seja, na Resolução CGSN número 140 de 2018. Apesar de ser o regulamento do Simples Nacional, essas alterações eu acho que ela implicou mais ali para o pessoal que é optante do MEI. É verdade, Aline. A maioria das alterações que a gente vê aqui, ela tem repercussão ali sobre o microempreendedor individual, como, por exemplo, o ajuste ali do Código CNAE de 3 ocupações que constam do anexo 11 da resolução. Lembrando que nesse anexo 11 a gente tem listadas as atividades permitidas ao MEI. Eu acho que a gente comentou aqui, se eu não me engano, foi no último programa, sobre um cliente que esteve com a gente num curso recentemente e tinha contratado um prestador de serviço de fisioterapia que estava inscrito na condição de MEI. E a gente alertou para a importância de observar se o serviço a ser executado pelo MEI
consta dessa relação do anexo 11 da resolução 140. E aqui a gente tem que estar alerta porque qualquer alteração nessa listagem pode trazer repercussões relevantes para o contratante, o tomador do serviço. Ele deve estar sempre atento a essas mudanças. Inclusive, Alexandre, a partir de agora, o MEI poderá ser cientificado de qualquer atos administrativos referentes ao Simples Nacional e ao CIMEI através do domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, que é o DTE-SN, incluindo os relativos ao desenquadramento do CIMEI. Então, se o MEI hoje ele se desenquadrar desse regime, ele pode ser notificado através desse DTE-SN. É verdade, e é uma obrigação que acaba gerando uma responsabilidade grande para os profissionais da área contábil que de alguma maneira ali orientam, assessoram o MEI. O MEI tem direito a uma assessoria gratuita de um profissional de contabilidade durante o primeiro ano de sua atividade e é responsabilidade aí do profissional que está assessorando alertá-lo para isso. Dizer, olha, periodicamente você deve acessar lá o portal do Simples e verificar as mensagens que porventura chegaram na sua caixa eletrônica lá do domicílio tributário eletrônico, esse DTE. E é uma prova de que o governo está partindo e avançando aí firmemente rumo à informatização com o objetivo de reduzir custos e de modernizar a administração tributária. E aí mesmo o MEI, que muitas vezes não tem uma estrutura mínima ali administrativa, é ele mesmo que faz tudo, ele também vai ter que se enquadrar a essa realidade. Aproveitando aqui, Alexandre, eu gostaria de fazer apenas uma observação, porque temos recebido algumas dúvidas nesse sentido e eu sei que a gente tem a parte reservada a dúvidas no final, mas eu já queria antecipar porque tem relevância aqui. Nós temos visto algumas dúvidas nesse sentido. O MEI, ele é optante do Simples Nacional também, lá o CIMEI, e muitos têm achado que o MEI não pode exercer atividades mediante cessão de mão de obra por ser optante do Simples. E eu acho que aqui a gente precisa brevemente fazer uma distinção. Existem as empresas optantes pelo Simples Nacional, que têm essa vedação, e a gente vai explicar no nosso workshop, mas o MEI, a vedação dele, como o Alexandre bem pontuou, é para execução de atividades que não estejam na resolução CGSN número 140, lá no anexo 11. Então, apesar de ambos serem optantes do Simples Nacional, o tratamento deles é diferente. Exatamente. E o alerta que a Lei Complementar 123 faz em relação ao MEI, já que o MEI ele atua de forma individual, pode ter no máximo um empregado, é que não pode existir na atuação do MEI ali em caráter pessoal as características do vínculo de emprego. Então ele não pode, digamos, ceder a mão de obra dele como se empregado fosse, porque isso representaria aí um desvirtuamento daquilo que é o objetivo principal dessa sistemática de atuação. Vamos para a nossa próxima sessão, de olho nos tribunais. O Tribunal Superior do Trabalho reafirmou que o vale-transporte pago em dinheiro não integra o salário. De acordo com a jurisprudência do próprio TST, o pagamento do benefício em dinheiro não altera sua natureza indenizatória, o que impede sua repercussão nas parcelas salariais. Deste modo, por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso de revista para excluir a condenação imposta à empresa. Inclusive, em relação a esse tema, a gente já tinha publicado um comentário lá no Foco Tributário tempos atrás. A jurisprudência já tinha sinalizado nesse sentido, mas foi muito importante o TST dar essa manifestação porque a gente teve toda aquela polêmica em torno do auxílio à alimentação, que foi objeto aí de uma solução de consulta no início do ano, que depois foi reformada ainda no mês de janeiro e que a gente comentou aqui, se eu não me engano, com mais ênfase no primeiro GTcast. Então, dizer que a empresa pode pagar vale transporte em dinheiro, que isso não integra o salário, é muito importante para a empresa poder, se apegando a essa tese, também se eximir do pagamento de INSS sobre essa verba. A próxima decisão foi lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que não incide ISS em produção de vídeos por encomenda. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a empresa que se dedica à produção, gravação e distribuição de vídeos e filmes em geral por encomenda não deve pagar o ISS.
O relator da apelação explicou que o veto presidencial ao subitem 13.01 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003 distinguiu as empresas que se dedicam à comercialização de fitas por elas próprias gravadas com a finalidade de entrega ao comércio em geral, das empresas que prestam serviço individualizado de gravação de filmes feito por solicitação de terceiro ou por encomenda. Aline, essa decisão é bastante interessante porque o subitem 13.01, que foi vetado da Lei Complementar 116, ele trazia a seguinte redação: produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, videotapes, entre outros. E o que foi decidido? Que a distribuição de filmes não deveria ser sujeita ao ISS e sim ao ICMS. Mas com o veto desse subitem, algumas outras atividades que poderiam ser sujeitas ao ISS foram vetadas juntamente com a distribuição de filmes. Então, essa segregação que foi feita da empresa que simplesmente distribui filmes e das outras que fazem a produção de filme por encomenda, não é nem para dizer que incide o ISS, é só para fazer a distinção. As empresas que distribuem filmes estão sujeitas ao ICMS. As empresas que produzem, gravam, editam, estão sim prestando um serviço, mas que por causa do veto do 1301 não vão sofrer incidência do ISS. Mas muitos municípios, tentando arrecadar sobre essas atividades, acabam jogando ali em cinematografia do 13.02 ou 13.03 para não perder essa arrecadação. Eu concordo com essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de que são sim serviços à produção, gravação e edição, mas que por causa desse veto que não mudou essa redação do 1301 simplesmente, deixou essas atividades fora do campo de incidência desse tributo municipal. É em uma situação parecida com aquela que a gente viu, por exemplo, de veiculação de propaganda. Veiculação de propaganda estava no 1707 lá da lista da Lei 116, foi vetado por causa da inclusão lá da veiculação de propaganda em jornais, livros e periódicos. Só que o veto aproveitou também para aquelas empresas que faziam veiculação em outros canais de mídia, como por exemplo a empresa que veiculava propaganda em outdoor. Ela ficou fora da lista do ISS. E aí quando foi em 2016, através da Lei Complementar 157, o item que trata da veiculação de propaganda foi reincluído na lista e foi reincluído da forma correta, ou seja, deixando de fora jornais, livros, periódicos que têm imunidade constitucional e as empresas de publicidade, de veiculação de propaganda em outdoor passaram a pagar ISS. A diferença aqui, Gustavo, é que ainda não houve a inclusão da atividade de produção de filmes sob encomenda na lista. Inclusive, essa decisão do TJ lá do Rio Grande do Sul cita algumas decisões do STJ já nesse sentido. Eu quero finalizar só com um alerta. Você que está ouvindo o nosso programa, de repente você assessora uma empresa que faz gravação de filmes de uma maneira geral, filma casamentos, formaturas, eventos corporativos. Essas empresas normalmente emitem nota fiscal e recolhem o ISS. E o que a gente está falando é que esse recolhimento é indevido e através de uma ação judicial é possível recuperar aquilo que foi pago nos últimos anos. Inclusive, Alexandre, isso que você falou é interessante porque a empresa aqui que ingressou com essa ação e teve essa decisão aqui do Tribunal de Justiça vai ter o direito de reaver todos esses valores de ISS que foram pagos ao longo dos anos, justamente porque se entendeu que não há hipótese de incidência. Trata-se de uma economia futura na medida em que ela deixa de pagar e deixa de pagar com a segurança jurídica que a decisão judicial lhe assegura e, ao mesmo tempo, uma recuperação de um valor aí bem interessante porque, uma vez recebendo, vai receber esses valores devidamente atualizados. Vamos para a nossa última sessão, Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida veio da Salma Regina e ela fez o seguinte questionamento. Fiquei na dúvida em relação à base de cálculo do INSS patronal. Ele será em cima da base reduzida de 20% ou do valor bruto da nota fiscal? Olha, eu estou presumindo aqui, não sei vocês, que ela está falando do INSS na contratação de transportador autônomo, que é quando a gente tem a redução da base de cálculo e agora isso se aplica também para
o operador de máquina, trator, colheitadeira e é aquele motorista de aplicativo. E nesse caso aqui, Salma, a legislação fala que o salário de contribuição dele é o equivalente a 20% da remuneração, isso tanto para efeito da patronal quanto para efeito da retenção previdenciária. Exatamente. Inclusive, eu imaginei que era transportador autônomo e só lembrando que o odontólogo ele tem uma base reduzida também, que é de 40%, então seria 60% a base dele, e nesse caso também a patronal incidiria sobre esses 60%. Exatamente, são as únicas hipóteses de redução de base de cálculo para efeito do INSS sobre contribuinte individual. A segunda dúvida é do Renan Lima, e ele nos questiona assim: o que fazer quando o INSS é retido indevidamente de uma nota fiscal? O INSS retido na nota fiscal para as empresas do anexo 4º do Simples Nacional pode ser compensado em GFIP em uma parte e o restante pedir a restituição? Olha, Renan, antes de mais nada, vamos lembrar que nesse evento online que a gente vai fazer, que é o terceiro workshop gratuito aí sobre retenção de INSS dos optantes do Simples, a gente vai deixar bem claro que o optante do Simples que tributa suas receitas pelo anexo 4º, a depender das atividades que ele desenvolve, ele é obrigado a tributar pelo anexo 4º, ele recolhe o INSS sobre sua folha como se não fosse do Simples. Ou seja, para efeito do INSS, daquela patronal, da alíquota do RAT, ele recolhe sobre a folha como uma empresa normal. Então, quando essa empresa sofre a retenção, ela consegue fazer a compensação normalmente, como uma empresa normal faz, e se porventura houver algum saldo remanescente, aí ela tem direito a pedir a restituição. Mas a gente lembra que restituição não é um procedimento recomendável, porque, de certa maneira, a empresa acaba convidando a fiscalização a fazer uma checagem ali dos seus números, das suas operações. O ideal mesmo é administrar para tentar usar esse crédito só na compensação. E eu gostaria só de comentar aqui algo, Renan, que eu acho que é o que Alexandre quis dizer. Quando você pergunta, né, sobre o INSS retido indevidamente, se a empresa é do Simples e ela é tributada pelo anexo 4º, a retenção do INSS é devida. Aí talvez eu imagino que a sua pergunta seja uma retenção talvez a maior, mas no caso a retenção é devida, mas que pode ter sido em valores errados. Aí nesse caso eu concordo com a opinião de Alexandre que você pode pedir essa compensação. Foi bom você observar, Gustavo, que eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. O indevidamente pode ter sido porque foi a maior ou porque ele acha que não era para sofrer a retenção e na verdade era para sofrer a retenção. Já que quando se trata aí de atividade do anexo 4º, a retenção, via de regra, é devida, porque tem algumas poucas atividades ali do anexo 4º que não estão sujeitas à retenção, mas tudo isso vai ficar claro lá no nosso workshop, Renan. Perfeito, eu ia fazer essa mesma observação, Gustavo. A próxima dúvida é da Cris Lima. Ela nos questiona o seguinte: um produtor rural que contrata um MEI para uma atividade de transporte é devido contribuição patronal? Como é no caso da contratação de transportador autônomo? Acho que ela tem duas dúvidas, né? Exato. E aí, quando a gente fala do produtor rural, ao contratar um MEI, vamos lembrar que nem quem é empresa contratando um MEI para atividade de transporte tem que recolher contribuição patronal. É que a gente tem algumas poucas atividades que geram a obrigatoriedade de recolhimento de contribuição patronal quando o prestador é MEI. Basicamente, aqueles serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, manutenção e reparo de veículos. Talvez eu tenha esquecido de algum aqui, mas basicamente essas que você encontra lá na Lei Complementar 123. É isso mesmo, Alexandre. Inclusive, para essa segunda parte da pergunta da contratação de transportador autônomo, se ele não for microempreendedor individual, o produtor rural, a partir de 2019, ele pode fazer o recolhimento dele pelo faturamento ou pela folha de salários, mas que independentemente da forma que ele escolher, ele não precisa pagar a patronal na contratação de autônomos. Ainda que ele escolha recolher pela folha de salários, ele só vai recolher a patronal sobre os empregados e trabalhadores avulsos vinculados a ele. E um último detalhe, a retenção também do INSS do transportador autônomo está dispensada.
A instrução normativa prevê lá poucos casos de dispensa de retenção de autônomo. E um desses casos é quando o contratante é produtor rural pessoa física. A última dúvida é da Vanessa Batista e ela nos pergunta o seguinte: produtos monofásicos devem ser marcados com a isenção do PIS e da COFINS? E os produtos a recolher PIS e COFINS são isentos de ICMS? Temos que marcar assim no PGDAS do Simples Nacional? Olha, Vanessa, sua dúvida é muito interessante e nós vimos que ela foi postada inclusive abaixo do vídeo em que a gente tratou desse tema, o vídeo intitulado 3 questões relevantes sobre o regime monofásico de PIS e COFINS. Se você é ouvinte do nosso podcast e ainda não assistiu esse vídeo, vale a pena você conferir, principalmente se você lida com essa situação. E aí uma das coisas que a gente explicou lá e que a Vanessa quer entender melhor é como é que o optante do Simples Nacional ele vai deixar de pagar o PIS e COFINS sobre aqueles produtos que estão sujeitos ao regime monofásico, ou seja, que foram tributados lá na indústria, no importador, e que o optante do Simples está ali revendendo com a alíquota zero prevista na legislação de PIS e COFINS. Isso antigamente não era possível, salvo engano, só a partir de 2013, com a mudança que a gente teve lá na Lei Complementar 123, mas a gente pode dizer que lá na hora de preencher o PGDAS, lá no Simples Nacional, você tem que indicar que essas receitas estão sujeitas ao regime monofásico de PIS e COFINS, a alíquota zero, para que a partir daí o sistema do Simples Nacional sobre aquela parcela da receita não calcule o PIS e COFINS, de maneira que a empresa não venha a ser onerada indevidamente. Agora a sua outra pergunta, se esses produtos que têm um regime diferenciado no PIS e COFINS, o regime monofásico, se eles são isentos de ICMS. Veja, a legislação do ICMS que pode conceder isenção é a legislação editada por cada estado, por cada unidade federada. Então a gente não pode afirmar que necessariamente esses produtos que têm alíquota zero de PIS e COFINS vão ter isenção de ICMS. Agora tem um detalhe interessante, quando é um produto imune ao ICMS, isso não depende de lei estadual. Você já pode lançar lá no cálculo do Simples Nacional que aquela receita é imune ao ICMS. Aí eu vou dar um exemplo bem prático, que é da comercialização dos livros aqui da Open Treinamentos e Editora. Se você, por exemplo, entrar no nosso site e comprar um livro, você vai recebê-lo pelo correio junto com a nota fiscal. E essa nota fiscal vai ser lançada lá junto com as demais notas de vendas de livros no mês, no cálculo do Simples Nacional da Open. E a Open vai indicar que aquela receita de vendas de livros, ela tem imunidade do ICMS. Então a Open não vai pagar ICMS mesmo no Simples Nacional, já que aquela receita da venda dos livros está amparada por esse benefício tributário. Isso não vale para produtos isentos de ICMS. Quando o optante do Simples ele tem isenção pela legislação estadual, mas ele adere ao Simples Nacional, aí ele tem que pagar o ICMS, já que ao aderir ao Simples, ele renunciou àquele benefício concedido pelo Estado. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast e foi uma alegria estar aqui com vocês e já estou ansiosa para o próximo. Verdade, pessoal, foi muito bom. Espero que para os próximos você participe conosco, mandando sua dúvida, seu comentário e nos vemos aí na próxima GTcast. Foi um prazer estar aqui com vocês, esclarecer todas essas informações e também fico na expectativa de que o próximo GTcast chegue rapidinho. Cada vez mais a gente tem visto aí o engajamento da nossa audiência, as pessoas participando, dando retornos aí muito positivos e para a gente é um incentivo muito grande e dá vontade de voltar logo, não é, Aline? É isso mesmo, Alexandre, estou bem ansiosa já.